Olá, eu sou Islane. Para a audiodescrição, eu sou uma mulher branca de cabelos soltos, longos e pretos. Utilizo óculos com armação na cor marrom e estou vestida com uma blusa azul marinho. Atrás de mim tem uma parede na tonalidade cinza claro. Eu sou mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, do PPGED. Junto com Rosana Maria, do PPGED, da Universidade Federal de Sergipe, e Ana Lima, também do PPGED da UFES, e Carla Eugênia, do Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Tecnologia, da Universidade Federal de Sergipe, produzimos esta pesquisa intitulada como Percepções dos Docentes em relação ao Design Thinking e as implicações na prática pedagógica. A pesquisa justamente surge desse contexto da presença das tecnologias móveis digitais, da informação e comunicação, que fazem parte do nosso cotidiano e transformam nossas práticas sociais, dentre outros, inclusive influenciando a educação. Por conta dessas novas metodologias, práticas, métodos e estratégias que surgem dentro desse contexto para dialogar com as necessidades dos estudantes, o Moran ele pontua que a educação deveria ser justamente instigadora, estimulante, provocativa, dinâmica, e nisso as metodologias ativas surgem como recursos que justamente auxiliam na prática pedagógica para promover aprendizagens ainda mais engajadoras, no sentido de colocar o estudante no centro dessa aprendizagem. Dentro dos recursos que as metodologias ativas elas suscitam, o Design Thinking é uma abordagem justamente que pode potencializar o desenvolvimento de habilidades essenciais para a atuação do discente da sociedade, apesar que ainda não é um termo amplamente conhecido como, por exemplo, outras metodologias ativas. Por isso, a pesquisa justifica-se justamente pela importância mesmo de aproximar esses conhecimentos do Design Thinking à formação docente, justamente para subsidiar o professor com recursos que possam enriquecer a sua prática pedagógica. Então, a pesquisa parte do seguinte problema: quais são as percepções dos professores acerca do Design Thinking em suas práticas pedagógicas? Com isso, o objetivo desta pesquisa é compreender as percepções dos docentes sobre o Design Thinking, visando contribuir para a transformação de suas práticas pedagógicas e a criação de um ambiente de aprendizagem mais criativo e interativo. Este objetivo foi alcançado na oficina realizada na Jornada Pedagógica de uma instituição privada do estado de Sergipe. Então, o público-alvo dessa oficina foram professores de educação básica que compreendiam desde a educação infantil até o ensino médio, totalizando 30 professores. Por isso, por buscar essas concepções e buscar esses entendimentos acerca da visão do docente, a pesquisa tem como abordagem ser qualitativa. Então, como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um mural colaborativo online, o Padlet, no qual 12 professores desses 30 se sentiram à vontade para compartilhar suas percepções e conhecimentos prévios sobre o Design Thinking. Ou seja, antes de iniciar a oficina, foi realizado esse momento dialógico com os professores, a fim de que eles respondessem nesse mural o seguinte questionamento: o que você sabe ou pensa sobre o Design Thinking? Então, a oficina ocorreu de forma presencial e o primeiro momento foi o diálogo acerca das percepções e conhecimentos iniciais dos professores, que subsidia esta pesquisa e que foi importante justamente para apresentar o DT, visando na prática pedagógica a partir das motivações, compreensões que os professores têm, e também apresentar de forma dialogada o que seria essa abordagem para que possibilitasse justamente a parte prática da oficina. Assim, os professores eles vivenciaram as etapas do Design Thinking a fim de gerar soluções. Como a coleta de dados justamente parte de seres humanos, esta pesquisa é aprovada pelo Comitê de Ética e faz parte justamente do projeto guarda-chuva intitulado Interfaces Educacionais, Criação de Cenários Virtuais de Aprendizagem, do Núcleo de Pesquisa de Comunicação e Tecnologia, do NUCA. Para interpretar os dados do mural colaborativo feito no início da oficina, foi utilizada a análise de conteúdo pela perspectiva de Bardan, no qual contou com as seguintes etapas: a pré-análise, a exploração dos materiais e o tratamento dos dados. Assim, verificou-se que 40% dos participantes, conforme registrado no mural, desconheciam a abordagem do DT, por meio de relatos como não conhecia ou até mesmo nunca ouviu falar. A partir disso, constata-se que a formação docente é pertinente justamente para a prática pedagógica, na contribuição de escolha de recursos para criar processos de ensino e aprendizagem que favoreça os interesses, as necessidades e o engajamento dos discentes, tendo em vista que o processo do DT, ou seja, suas etapas,
para gerar soluções a uma determinada situação, problema ou desafio, propicia que os alunos se engajem e desenvolvam habilidades durante essas etapas. Então, a partir dos conhecimentos prévios, dos participantes, dos professores, na oficina, de suas motivações também, de seus interesses, acerca da temática, constatou-se que a formação docente, foi um espaço para impulsionar os conhecimentos que favoreceram justamente na implementação intencional, de recursos pedagógicos, conectando então o que eles já sabiam, visto, por exemplo, no mural, com o que eles conseguiram aprender e desenvolver naquele momento, bem como as reflexões geradas ao final para relacionar com a sua própria prática. A partir dessas compreensões dos docentes acerca do design thinking, com a observação, com a organização e a sistematização das informações, com os padrões de respostas construídas no Padlet, destacou-se no seguinte quadro de categorização. Então, a primeira categoria seria o DT como metodologia ativa e a segunda categoria como DT como modo de pensamento. Assim, explorando o DT como metodologia ativa, a gente verifica que o entendimento desses participantes a relacionar com metodologia ativa evidencia justamente do desenvolvimento das etapas do design thinking, já que mobilizam atividades que possibilitam o trabalho em equipe, a resolução de problemas, a comunicação, a criatividade, a reflexão crítica, a empatia, a adaptação, a autonomia, por meio do desenvolvimento de cada etapa. Ou seja, o design thinking é uma abordagem que necessita do desenvolvimento de empatia e de diálogo para saber escutar o outro. Também necessita do diálogo para poder gerar soluções em relação aos problemas e necessidades encontradas, bem como o desenvolvimento da criatividade e da experimentação. Então, a implementação do DT como metodologia ativa na percepção dos docentes oportuniza a construção de conhecimentos orientados pelo professor. Então, as etapas são mediadas intencionalmente pelos professores para gerar soluções e, consequentemente, aprendizagens através do pensamento do design. Desta forma, pode ser atividades, por exemplo, como mapa da empatia, a chuva de ideias, que é o brainstorming, a prototipação, dentre outras atividades. E o DT como modo de pensamento, segundo Brown, o Tim Brown é um dos difusores desse conceito. As etapas do DT correspondem, de fato, a um modelo mental que mobiliza os processos de pensamento do design, ou seja, descentraliza o design thinking ser feito somente por profissionais, mas por meio dos pensamentos das etapas desse design, a gente consegue construir e facilitar para que todos consigam participar. Mais pessoas podem mobilizar para gerar soluções a partir das etapas fundamentais desse pensamento do design, que seria a inspiração, ou seja, é a etapa de empatia, de entender o contexto, de entender o outro, já que o design thinking é uma abordagem centrada no ser humano. A etapa da ideação, que seria gerar ideias, inicialmente gerar um maior número de ideias possíveis para o problema e depois selecionar quais ideias de fato se relacionam com esse problema. Para em seguida ir para a prototipação, ou seja, é o momento de dar vida a essa solução. E aí tem vários tipos de protótipos que podem ser feitos. Então, as suas etapas são flexíveis e interativas, ou seja, a gente consegue voltar quando necessário. Então, esse pensamento justamente desenvolve-se a partir da empatia, da criatividade, da colaboração, do pensamento crítico e da experimentação. Então, apresentar para os docentes o desenvolvimento de forma prática desse processo do pensamento do design demonstrou-se na convergência de um ensino que considera os desafios reais e investigação para promover novas organizações e formas de aprendizagem no ambiente educacional, justamente para promover a colaboração e experimentação em sala de aula. Então, a gente conclui que foi possível justamente verificar que o DT se relaciona com os princípios das metodologias ativas, que favorecem justamente a aprendizagem conectada nesse contexto atual, tendo impactos diretamente das tecnologias. Também compreender que essa realidade é imprescindível na prática pedagógica, pois permite buscar estratégias de ensino que gerem impactos e significados aos discentes por meio do pensamento do design. Nessa direção, uma prática pedagógica que demonstra essa possibilidade do DT pode contribuir justamente para aprendizagens mais relevantes e efetivas. Então, considera-se que os dados demonstraram que a formação docente representa uma oportunidade justamente para promover o diálogo entre os docentes
e as possibilidades de utilizar e integrar recursos do Design Thinking nos processos de ensino e aprendizagem. Essas foram nossas referências e obrigada!